Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos desta tarde. Pedimos a todos, verifiquem os telefones celulares, que coloquem no modo silencioso e vamos agora fazermos a nossa oração, preparando o ambiente para os nossos estudos. Senhor Jesus, amigo querido, companheiro incondicional de toda a humanidade, neste momento que nós iniciamos os nossos estudos sobre a sua boa nova, a boa nova de redenção, de esclarecimento e de consolação, que o Senhor um dia nos deixastes como herança abençoada para todo o planeta, nós vos rogamos o amparo e a proteção para todos aqui presentes. Que as vossas bênçãos possam recair sobre os nossos companheiros de Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, estejam eles aqui encarnados, estejam eles nos planos espirituais. Que as vossas bênçãos, Senhor, possam recair sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, irmãos, sobre os nossos pais, para todos os nossos parentes e para todos aqueles que se encontram adoentados, tristes, desalentados, para os irmãos que caminham pelas ruas, pelas crianças ou para as crianças que se encontram abandonadas, muitas delas órfãs de pais vivos. Que a vossa bondade, Senhor, continue presente em nossas vidas, para que possamos ultrapassar as nossas dificuldades e vencê-las. Agradecemos, Jesus, e ao mesmo tempo pedimos proteção para essa casa que vos pertence, que é do Senhor. Que o nosso solar continue recebendo as vibrações da vossa misericórdia e que o vosso Evangelho, Jesus, continue em nossas cogitações e estudos como única forma de nós encontrarmos o caminho da nossa própria salvação. E agora, Senhor, elevamos os nossos pensamentos ao nosso Pai, rogando a Ele que nos ampare e que nos abençoe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos de todo mal. Pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, de estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Do evangelista São Marcos, a respeito das qualidades da prece, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte ensinamento de Jesus: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai,
Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Evangelista Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Passamos a palavra para o nosso irmão Gilvan para iniciar os estudos dessa tarde. Prezados irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe em mais essa tarde de sábado, onde aqui nos encontramos reunidos em seu nome para aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho. E conforme acabamos de ouvir da leitura do nosso irmão Euler, estamos hoje estudando o item 2 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como os amigos podem observar no temário da casa, nas reuniões de sábado, estamos nesse mês de janeiro estudando esse capítulo 27, que possui o título Pedi e Obtereis, cujo tema é a prece. E bendita é a doutrina espírita, que nos explica e amplia a compreensão acerca desse poderoso instrumento que todos nós temos à nossa disposição para usar a qualquer momento, em qualquer situação, que é a prece. É um tema muito abrangente e importantíssimo, que precisamos sempre estudar e aprofundar um pouco mais no entendimento, para aprimorarmos a nossa comunicação com Deus, a nossa conexão com o Pai. E é interessante verificarmos que esse item 2 diz respeito ao pedido de perdão das nossas faltas que dirigimos a Deus em nossas orações. Então, logo já podemos fazer um paralelo e observar que não por acaso, interessante, nas reuniões de sábado, aqui no mês de janeiro, estamos estudando a oração. Nas de terça, estamos estudando o perdão. E hoje é o perdão na oração. Que interessante, né? E antes de adentrarmos então no item 2, é importante relembrarmos alguns aspectos gerais da oração. E nesse sentido, sempre gostamos de recordar os ensinamentos que Allan Kardec nos deixou, lá nos itens 9 e 10, onde ele nos fala do conceito das finalidades, do destinatário final das orações, do mecanismo de funcionamento. E Allan Kardec, no item 9, ele faz uma síntese magnífica da prece, usando apenas poucas linhas, onde ele nos diz que a prece é uma invocação, ou seja, um chamamento, onde nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, entramos em comunicação pelo pensamento com Deus, que é o destinatário final de toda prece. E isso acontece com a finalidade de glorificar, agradecer ou pedir algo a Deus. Pedir por nós ou por outro. E o destinatário final é sempre Deus, porque nada acontece no universo inteiro sem a permissão do Criador. De forma que as preces, elas são recolhidas e analisadas por espíritos incumbidos de executar a vontade do Pai. E nós aprendemos na doutrina espírita que os espíritos puros são aqueles que executam a vontade de Deus. E aqui na Terra, Jesus é o seu enviado direto. Recebeu do Pai a incumbência de construir o planeta e governá-lo. Então, tanto podemos dirigir a nossa prece a Deus,
diretamente ou a Jesus. Mas existe todo um sistema muito organizado, né, no mundo espiritual, com departamentos e espíritos especializados nessa tarefa de recolher, analisar e dar eficácia às preces, sempre com a permissão de Deus. E como funciona a prece? O mecanismo de ação da prece é a transmissão do pensamento através do fluido universal. Allan Kardec nos explica nesses itens aqui que mencionamos que nós emitimos um pensamento, né, e esse pensamento viaja numa corrente fluídica porque estamos todos mergulhados no fluido universal. Então o pensamento ele viaja, né, até do emissor, né, de quem está orando, para o destinatário. E a vontade é quem impulsiona e direciona esse pensamento. A vontade, então, é de suma importância. O nosso objetivo é harmonizar a nossa vontade com a vontade de nosso Pai, porque a nossa vontade ainda é muito viciada, enfermiça, desequilibrada. Por isso que Jesus, na oração dominical, nos ensinou, né, aquela expressão: seja feita a tua vontade, Pai. Não a nossa, porque a nossa ainda é muito defeituosa. E qual que é a vontade de nosso Pai? É que todos nós, seus filhos, nos amemos uns aos outros. E não tem como nós nos amarmos sem perdão. O perdão é que vai reaproximar aqueles corações que se distanciaram. E é nesse ponto, né, que o item 2, né, está aqui encaixado nos nossos estudos. Então, feitas essas considerações, é importante ressaltarmos que a eficácia da prece, ou seja, o seu resultado, depende de algumas posturas de nossa parte, né? E como podemos verificar, né, foi nesse ponto que Allan Kardec iniciou o capítulo 27, com as qualidades da prece, onde temos as orientações acerca de qual postura devemos ter ao orar. E nesse subitem, qualidades da prece, temos os itens 1, 2, 3 e 4. Os 3 primeiros são trechos evangélicos, onde Jesus nos traz orientações valiosíssimas sobre a oração. De um modo geral, né, podemos resumir como a necessidade de recolhimento, de concentração, de humildade e de sinceridade de sentimentos. Então, seriam basicamente 4 qualidades aí: recolhimento, concentração, humildade e sinceridade de sentimentos. Vamos recordar aqui o item 1. Quando orardes, disse o mestre, não vos assemelheis aos hipócritas, às pessoas falsas, né? Que afetadamente, ou seja, querendo chamar atenção, né, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas. Com qual finalidade? Olha aqui, para serem vistos pelos homens. Não é nem para se comunicar com o Pai, é para ser visto, é para se destacar. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, entrar para o vosso quarto e fechar a porta. É um simbolismo, né, uma figura que vai representar exatamente esse recolhimento, né? O espírito vive dentro da sua casa mental. Então a gente deve se desligar do mundo exterior, se concentrar para que essa comunicação seja eficaz. E
não basta, né? Prossegue aqui, ó. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, meus irmãos, não basta direcionar palavras decoradas, né? Pensamentos vazios de boas intenções. Precisamos nos colocar com discrição e humildade, né? Na posição de criaturas necessitadas de proteção, de amparo, né? de orientação, porque é isso que somos, seres imperfeitos, ainda muito frágeis, que precisam, né? do Pai amado para conseguir caminhar em sua direção. Então, para que a prece tenha bons resultados, que ela seja eficaz, precisamos viver nesse clima de constante esforço na nossa reforma íntima, tentando vivenciar o Evangelho, nos esforçando para desenvolver humildade, para sermos mais caridosos, porque aí sim a nossa prece vai cada vez mais ser eficaz. Vejamos os ensinamentos que a espiritualidade nos deixou, espiritualidade superior, no Livro dos Espíritos, na questão 658, quando Allan Kardec perguntou: agrada a Deus a prece? A resposta foi a seguinte: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível é a prece do íntimo, a prece lida, por mais bela que seja. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta. Por isso nós temos que buscar a reforma íntima, né, a prática da caridade. A menos que signifique de sua parte, e isso aqui é importante, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, porque senão, a pessoa que está pelo caminho errado, ela nunca vai ter um recomeço. O recomeço pode ser exatamente naquela oração sincera, cheia de arrependimento, em que ele está ali firmando um compromisso. Olha, de hoje em diante eu vou me esforçar mais. E essa questão, ela faz uma ponte que nos liga ao item 2. Vamos recordar aqui o item 2, esse trecho evangélico que é objeto dos nossos estudos hoje. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Nesse trecho evangélico, então, Jesus nos conclama mais uma vez a perdoar as faltas dos nossos irmãos, para que também sejamos perdoados. E observe que essa lição do Mestre, ela é repetida em vários trechos do Evangelho. O Cristo ressaltou essa orientação em várias oportunidades, o que demonstra a sua importância, né? Então, refletindo de forma mais aprofundada nesse ensinamento, iremos verificar que o Cristo está nos ensinando o valor imprescindível da coerência. É preciso ser coerente. Ora, nós já vimos aqui que a sinceridade do sentimento é uma condição necessária para a prece. Porque sem sinceridade, a prece está ali, vazia de conteúdo. E o incoerente é aquele que possui
sentimentos, pensamentos e atitudes que são contraditórias, né? São incompatíveis entre si. Por isso que a gente tem que se esforçar para ter a coerência, porque senão não vai ser uma prece sincera. Como que iremos pedir a Deus perdão pelas nossas faltas se nós não perdoamos ninguém? Cadê a coerência? Como que nós vamos pedir ajuda a Deus se nós não auxiliamos ninguém? Como que a gente vai pedir paz se vivemos num clima de intolerância, de conflito? É incoerência. Então, a nossa prece não vai ser uma prece sincera, vai ser uma prece vazia. E para ilustrar esse comentário, trouxemos uma página muito elucidativa de André Luiz, que se encontra no livro Ideal Espírita, no capítulo 41. A lição se chama Antes, porém. Antes de quê? Antes de pedir a Deus algo, vamos ver o que André Luiz nos fala. Você pede melhoras de saúde. Antes, porém, socorra o enfermo em condições mais graves. Você pede em favor do seu filho. Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior. Você pede providência determinada. Antes, porém, alivia a preocupação de outra pessoa em provas mais contundentes que a tua. Você pede concurso fraterno contra a obsessão que te persegue. Antes, porém, estenda as mãos ao obsediado que sofre sem recursos de que você já dispõe. Você pede perdão, aqui é o ponto, pela falta cometida. Antes, porém, desculpa incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração. Você pede apoio à existência. Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em seu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie algum gesto simples de amor e alegria ao próximo. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos seus semelhantes. Você pede cooperação. Antes, porém, colabore a benefício dos que suam e gemem na sua retaguarda. Você pede assistência dos bons espíritos. Antes, porém, seja você mesmo um espírito bom, ajudando os outros. Toda solicitação para ser atendida reclama crédito. E o crédito você já pode ter ele, você pode pedir emprestado, né? Uma hora você vai ter que pagar. Então, toda vez que você está pedindo para Deus, você tem que ter mérito ou está firmando um compromisso de que a partir de agora vai ser diferente. A casa não se equilibra sem alicerce. Uma fonte ampara a outra. Se quisermos auxílio, aprendamos a auxiliar. Meus prezados irmãos, essa é a lei. O que Jesus nos pede, então, é que sejamos, pelo menos, mais esforçados na prática do seu Evangelho de amor e perdão, para que as nossas preces sejam mais eficazes. E o Cristo repetiu esse ensinamento várias vezes, como já mencionamos. E podemos citar, lá no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, no item 7 e 8, Allan Kardec nos fala do sacrifício mais agradável a Deus. O ensinamento é o mesmo, só está em pontos diferentes. Allan Kardec diz, quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depor a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é que o homem faça do seu próprio ressentimento. Antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem ter perdoado e reparado o agravo de que tenha feito a algum de seus irmãos. Isso não quer dizer, claro, meus irmãos, que
tenhamos ali feito as pazes com todo mundo para, né, elevar o pensamento a Deus e pedir o perdão, né? É um compromisso que estamos fazendo de, a partir de agora, né, estarmos movidos de um sentimento de arrependimento, dispostos a buscar uma renovação, né, a partir daquele pensamento dirigido a Deus. Deus conhece todos os nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos, melhor do que nós mesmos. Então, uma oração sem sinceridade, sem coerência, é uma oração sem muita validade. Não é por outro motivo que esses imperativos da lei divina constam expressamente na maravilhosa prece de Francisco de Assis, quando ele diz lá, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. São imperativos da lei de Deus, e ninguém escapa da lei de Deus. De forma que, se dirigirmos os nossos pensamentos ao Deus pedindo perdão, lembremos de que precisamos nos esforçar para perdoar também os nossos irmãos, para sermos mais humildes, mais compreensivos, indulgentes, para praticar a caridade nas suas mais diversas modalidades. E para encerrar então a nossa participação, trouxemos uma página de Emmanuel, onde o benfeitor comenta exatamente esse versículo. É a lição 45 do livro do Ideal Espírita. Também é do Ideal Espírita, não esqueci de colocar aqui, mas é intitulada Quando orardes, quando estiverdes orando, perdoai. Essa é a passagem evangélica. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, de que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta. É como se a prece fosse um exercício de autoconhecimento. Quando nós estamos elevando nosso pensamento a Deus para orar, nós temos que nos analisar sinceramente, ver o que nós precisamos melhorar, o que a gente está pedindo para Deus, se a gente tem condições de obter essa benesse. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, todos nós somos muito imperfeitos, né? Então, nós precisamos compreender as imperfeições dos nossos irmãos. Foi por esse motivo que Jesus lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Que Jesus então nos abençoe a todos. Bom, meus irmãos, boa tarde a todos. Bom, hoje eu estou lembrando do Chico. Uma vez ele foi fazer uma palestra num determinado local e ali estava cheio de gente, então ele falou: hoje todos nós estamos com muita saudade de Jesus. E hoje eu estou vendo que a nossa casa está toda florida, está muito cheia de pessoas como nós, que estamos com saudade
de Jesus, dos ensinamentos dele. Bom, é com muita alegria que nós estamos aqui para finalizar o processo dos nossos estudos, né? Esse momento único na nossa vida, quando nos reunimos para falar de Jesus, para estudar as suas lições de amor, para retirarmos um pouco mais daquilo que Ele tem trazido para nós e nos ajudando a caminhar cada dia com mais firmeza, com mais tranquilidade, né? Com mais luz no nosso caminho. O nosso irmão Gilvan já nos trouxe aqui tanta matéria boa de estudo, hein, Gilvan, para refletir, lições lindíssimas que a doutrina espírita provê para nós, né, em abundância. E nós então vamos simplesmente, né, aqui terminar o nosso momento, buscando trazer também dentro da ótica espírita o ensinamento de Jesus sobre a prece. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, está lá no capítulo 2 da parte 3ª, onde fala-se sobre as leis morais. Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o caráter geral da prece. O que é a prece? Será que hoje, em pleno século em que nós estamos, nós sabemos o que é prece? Como fazê-la? Para que ela serve? O que é uma prece? É claro que desde que tomamos a razão e o entendimento, nós já trazemos inatos em nós a semente do conhecimento da existência de um ser supremo. Esse ser supremo é o nosso Pai Criador. Então, todos nós, em qualquer cultura, em qualquer maturidade espiritual que estejamos, nós elevamos o nosso coração, elevamos o nosso entendimento a esse ser supremo. Então, a prece, segundo os espíritos superiores, é um ato de adoração. O que é adorar? É respeitar, é amar, é colocarmos em reverência perante aquele ser superior. Então, esse ato não pode ser um ato mecânico, como nós temos a mania de fazer. Muitas vezes oramos, decoramos preces lindas, mas não temos nenhum entendimento do que está sendo falado. Como diz o popular, falamos da boca para fora. Quantos de nós compreende o Pai Nosso? O Pai Nosso é um poema divino que foi trazido por Jesus para ensinar os seus discípulos a orar, a fazer uma prece. Então, a prece, ela é esse ato de adoração. É um ato íntimo, é um ato que faz e que existe entre o coração do Filho e o coração do Pai. Então, orar a Deus, orar a esse Ser Supremo, é pensar nele, diz os Espíritos Superiores, é aproximarmos dele, é pôr-nos em comunicação com ele. E no palavreado hoje usado entre os jovens, é fazer a conexão com Deus. Então, isso é prece. E tem que ser um ato íntimo, um ato de dentro de nós, dos nossos melhores sentimentos, do nosso coração. E Kardec, abençoado como sempre, no capítulo 27,
nos dá um capítulo inteirinho sobre a prece. O que é a prece, a finalidade, Gilvan já nos falou, né? E a qualidade, ou seja, a maneira como nós devemos entrar em conexão com o Pai, em comunicação com o Pai, em comunhão com o Pai. Como fazer? É de qualquer forma? É nas praças públicas ou nas igrejas, batendo no peito e gritando bem alto? Nos colocando em evidência? Não, não é. Jesus veio nos falar sobre isso nos apontamentos de Mateus, lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículos 5 a 8. É pedir muito? Não. Porque o local adequado de se fazer uma prece é no nosso quarto íntimo. E o que é esse quarto? Físico? Não. Quando entramos em nosso quarto íntimo e fechamos a porta, nós queremos afastar de nós, como diz o Gilvan, todo barulho, todo desequilíbrio exterior a nós. Porque nesse momento, nós temos que fazer silêncio em nós mesmos. Ouvir a voz do silêncio que está em nós, para que a gente possa ouvir a voz do nosso Pai Criador. Podemos fazer a prece com o coração manchado de ira, de ódio, de sentimentos contrários à caridade? Essa mesma caridade que Jesus compreende como sendo benevolência para todos, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas? Será que eu, trazendo meu coração com sentimentos de raiva, de amargura contra o meu irmão, com sentimentos contrários realmente à indulgência, à misericórdia, à compreensão, será que realmente eu estarei conversando, entrando em comunhão com meu Pai? Então, nós vamos pedir socorro ao nosso irmão, que nos ajuda muito com os estudos do Evangelho, chamado Emmanuel. E no livro Ideal Espírita, que eu aqui agora senti um frio na barriga, porque o meu irmão trouxe 2 temas do livro Ideal Espírita, eu falei, pronto, agora eu já não sei mais o que eu vou falar, não é mesmo? Bom, no livro Ideal Espírita, no capítulo 90, nós temos também uma citação sobre essa passagem de Marcos, quando Jesus nos diz: aquele que tiver na hora da oração qualquer coisa contra alguém, vá até ele, peça perdão ou perdoe, e aí sim, faça a sua prece. Entre em comunhão com o seu Pai. Emmanuel então começa, e o título é Orar e Perdoar. Ele diz assim para nós, como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? O que é a consciência tranquila? Gilvan comentou conosco sobre a nossa consciência, não é mesmo? O que é a consciência segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos superiores? É onde está escrita a lei de Deus. Toda a lei do Pai está inscrita na nossa consciência. Então nós não precisamos que Deus não nos perdoe, porque quem não nos perdoa somos nós mesmos. A nossa consciência é agredida quando nós fazemos mal ao outro. Nós agredimos a nós mesmos, porque as leis de Deus são os pensamentos divinos, é a vontade maior do nosso Pai Supremo.
e elas se cumprem, elas são perfeitíssimas. E quando eu magoo essa lei, ela nos devolve em consequências. O que é o pecado? É o afastamento das leis divinas. Quando eu me afasto dessas leis, a minha consciência me cobra, porque, como diz aquele pessoal mais antigo, a consciência é Deus em nós. É Deus nos falando através da sua vontade, das suas leis, dos seus pensamentos. Então, Emmanuel faz essa pergunta: como é que podemos manter a própria consciência tranquila se as intenções do nosso coração não são sinceras com relação às leis divinas? A lei maior de Deus é a lei do amor, é a lei da caridade, é a lei do perdão. Se eu não perdoei o meu irmão, como que eu posso estar com a minha consciência tranquila? Essa é a pergunta de Emmanuel. E ele continua: de igual modo poderemos indagar como sustentar o coração sereno, tranquilo, durante a nossa prece, sem análise real de nós mesmos. Como que o meu coração pode estar tranquilo se a minha consciência está me acusando? A oração, segundo Emmanuel, para surtir resultados essenciais de harmonia, de paz, de conforto interior, exige que enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Então, para que a oração possa realmente nos refazer, por mais desesperados que estejamos, é preciso parar e analisar a nós mesmos. Quais são os sentimentos que eu guardo no meu coração? Do que minha consciência está me acusando? E continua dizendo Emmanuel: intenções estranhas e sentimentos propositadamente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança do nosso íntimo, da nossa alma, do nosso espírito. Se eu trago ainda o meu coração cheio de sentimentos viciados, se eu trago ainda intenções estranhas contra o meu irmão, eu não poderei ter paz. Eu não conseguirei ter meu coração pacificado para entrar em comunhão com meu Pai. E aí Emmanuel continua para nós: a coexistência do mal e do bem. O que é coexistir? É viver ao mesmo tempo, juntos, no mesmo local. Então o mal e o bem não podem coexistir no íntimo do ser. Por quê? Porque impossibilita o estabelecimento da paz em nós. Eu quero orar ao meu Pai, eu quero buscar o bem que verte dessa fonte plena e divina do meu Pai, mas o meu coração carrega ainda muito mal. Muitos sentimentos viciosos, muitas amarguras contra o meu irmão. Como pode haver paz dentro de mim? Não tem como. E aí continua Emmanuel: sentimentos odiosos e vingativos impedem a floração da espiritualidade superior. Aí chegamos no ponto. Por que eu não posso orar ao meu Pai se eu tiver com meu coração cheio de trevas? Por quê? Porque esses sentimentos de trevas, de dor, de mágoa, de vingança, de ódio em meu coração, o que ele faz? Ele impede que o meu espírito
flua. Porque, como diz Emmanuel no livro, apresentando um dos livros de André Luiz, ele fala assim conosco, me desculpe, esqueci o livro, que às vezes o Euler até se lembra. Ele inicia dizendo assim: nós vivemos num mundo de ondas, vibrações, luzes, sintonia, missionários da luz. Então, tudo que nós fazemos, nós vibramos através do fluido cósmico universal, que é o que o Gilvan nos disse aqui. Nós vivemos saturados desse fluido, nós vivemos mergulhados nesse fluido. Então Emmanuel diz assim para nós: sentimentos odiosos e vingativos impedem a floração da espiritualidade superior. Então nós não conseguimos vibrar em alta vibração. A nossa vibração ainda é rasteira, é terra a terra. Então nós atraímos para perto de nós pessoas, seres já desencarnadas, que trazem a mesma vibração nossa. Como que nós queremos entrar em comunhão com o Pai desta forma? E continua ele dizendo: a Deus não se ilude. Claro que nós não iludimos Deus. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele está em toda parte, utilizando o fluido cósmico. Deus se espraia por todos os lugares. Deus não está lá no céu, longe de nós, não. Ele está ao nosso lado, Ele está em nós. Ele tudo sabe, Ele é onisciente. Por isso que Jesus, numa das passagens, diz: não precisa você pedir, porque o Pai já sabe o que você precisa. Ele já conhece a sua necessidade. Nós pedimos no reconhecimento do Filho, que sabe já da sua imperfeição, e por isso mesmo busca no Pai o socorro de que Ele necessita. O Pai já sabe. Ele só aguarda que façamos a vibração certa para chegarmos a Ele. Porque se não chegarmos próximo dele, nós não vamos receber a resposta. E Emmanuel vai explicar isso para nós. Ele diz assim: olha, a oração exterioriza a nossa emoção real. Então, quando nós oramos, é jogado no fluido cósmico, em forma de vibrações, a nossa prece. É exteriorizada para fora de nós os nossos sentimentos, as emoções que nós realmente estamos sentindo. Dessa maneira, e aí diz Emmanuel, a oração no livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: a oração é o apelo vivo do espírito, ou seja, da nossa alma, às potências celestes, quer vestida numa forma verbal, ou seja, através de palavras, de belas orações, ou quer absolutamente sem palavras, na silenciosa mensagem da vibração, do pensamento. Quando oramos somente em pensamentos ou em palavras, nós vibramos, nós exteriorizamos o nosso pedido para que ele possa chegar até o nosso Pai. E aí Emmanuel continua dizendo para nós: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. O filho pede, o pai responde. É uma troca. Eu peço e recebo. É um intercâmbio. Então,
se é intercâmbio, como que esse intercâmbio se faz? Através das vibrações, através da sintonia. E continua Emmanuel dizendo para nós: dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não vamos perceber a resposta celeste às nossas necessidades. Então, se o nosso coração estiver carregado de ódio, estiver com sentimentos de vingança, peraí, primeiro eu vou falar com meu pai, depois eu vou consertar o problema. Não é bem assim. Se nós trouxemos ainda, trazemos ainda o nosso coração cheio de revolta, pode ter certeza que nós não vamos conseguir ouvir a resposta do nosso pai. Porque nós não vamos entrar em sintonia com ele. E nem com aqueles que podem fazer a intercessão. Porque o último a dar a palavra é Deus. É Deus que envia a resposta. Mas nós podemos orar para um espírito superior. Na igreja católica, quando eu era católica, eu orava por santos. Eles vão fazer o quê? A intercessão, vão levar a minha prece até o Pai. Porque é o Pai que vai me responder. Então, meus irmãos, a lei, ela não se dobra às nossas fraquezas. Então, as leis de Deus que estão já inscritas em nossa consciência, ela não vai se dobrar à nossa vontade imperfeita. Se eu fizer algo fora da lei de Deus, a minha consciência vai me cobrar. Podem ter certeza disso. Eu vou ser cobrada, ninguém precisa me cobrar. Eu mesmo vou me cobrar, porque a consciência é o nosso juiz. É Deus em nós dizendo para nós: meu filho, veja o que você está fazendo. Então ele diz assim, Emmanuel: a lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana. Paulo, numa das suas epístolas, ele diz assim: somos repetidores de obras vãs. O que Paulo quer dizer para nós? É que há séculos, existências e existências, nós estamos repetindo obras vãs. Obras que não nos levam a parte alguma. Repetindo obras que não nos acrescentam nada. E aí, por isso é que até hoje, as nossas preces muitas vezes são mecânicas. É um ato mecânico. Eu repito a prece, mas o meu sentimento não acompanha a prece. E Emmanuel então continua dizendo: compete-nos o dever de adaptar-nos aos excelsos desígnios do Pai. E nós nos lembramos então no livro Boa Nova, me parece que é o capítulo 19. Há vários capítulos ali no livro Boa Nova onde a gente percebe que, como nós, os discípulos também tinham dificuldade naquele tempo de entender essa comunhão com o Pai. Porque até então eles conheciam um Pai guerreiro, um Pai vingativo, e Jesus chega e mostra um Pai completamente diferente. Um Pai bom, justo, misericordioso. Eles então não sabiam como se aproximar desse Pai, entrar em comunhão com esse Pai. Então João pergunta para Jesus: Senhor, como então eu devo orar? Como deve ser a minha prece? Eu devo pedir? Ou eu devo simplesmente agradecer? Aí Jesus responde para ele e para nós hoje: todo aquele que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. O que quer dizer trabalhar no bem? O que é o bem?
vem de Deus é o bem. As leis naturais que estão inscritas em nossa consciência é o bem. Como que os Espíritos nos falam? As leis de Deus foram criadas para fazer a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando ele se afasta delas. Então, se nós fazemos o bem, nós estamos dentro da lei divina. Estamos obedecendo a nossa consciência, tanto trabalhando com as nossas mãos como o nosso pensamento. Isso também é uma prece. E por que é uma prece? Porque nós nos tornamos filhos fiéis a Deus, fiéis à sua lei. Nós nos tornamos filhos conscientes de que a vontade do Pai é mais justa e mais sábia do que a nossa própria vontade. Nesse instante, quando tomamos consciência disso, a nossa prece vai modificar. Porque o que nós vamos pedir na prece? Que seja feita a vontade do Pai. A prece é o recurso mais importante, fundamental até, para que nós possamos, para sermos ajudados na nossa caminhada evolutiva. E os próprios espíritos superiores utilizam esse recurso. Jesus usou em todos os momentos que ele esteve conosco. Jesus usou a prece. E ele nunca, em sua prece, pediu para que fosse feita a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. A gente vê isso lá no Horto das Oliveiras, quando ele recebe o cálice e que momentaneamente ele pede ao Pai para afastar, logo ele diz: não, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Maria de Nazaré, frente à cruz do filho, martirizado, daquele filho bom, daquele filho que até o último momento ela achou que Deus iria modificar aquele quadro. Ela olha os olhos de Jesus, ainda vivo, e pelo olhar dele ela compreendeu: essa é a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ela diz humildemente e resignada: Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha. Então essa é a finalidade da prece. Esse é o objetivo maior da prece, para que nós possamos entrar em contato, em comunhão com o nosso Pai. E nós então vamos lembrar aqui do nosso irmão, numa oração muito linda, vê que eu já desmarquei, não, tá aqui, de Amaral Ornelas, para vocês verem realmente o que acontece com a prece. Nós vamos aprender agora esse intercâmbio entre a terra e o céu. A oração, a princípio, é um rumor do coração que clama, ou seja, é o rumor do coração do filho, pedindo asa leve, a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como o círio hesitante da aurora, ou seja, uma pequena luz da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei-la a vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia o Filho e poder de quem ama o Pai. Por mensagem solar cindindo, abrindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos:
Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde: meus filhos, que Jesus nos abençoe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todos sempre, que assim seja. Querido Mestre Jesus, com essa oração que você nos ensinou, nós estamos agradecendo as lições da tarde nos trazidas pela doutrina espírita. São lições que nos consolam, nos alertam sobre a nossa caminhada evolutiva. Abençoe-nos, Senhor, apesar das enfermidades, das limitações que ainda somos portadores. Que o Senhor estenda vossas bênçãos sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosados, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento. Que um emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Que assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando mais uma reunião de estudos evangélicos e doutrinários na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Nós vamos agora começar os passes e a distribuição de fichas para médicos. Aqueles que desejarem as fichas, aguardem assentados. Aqueles que desejarem os passes, podem formar a fila aqui no salão. Uma boa tarde a todos.